O jeito que se ensina história na escola é um absurdo. Eu vou lhe ensinar do jeito certo e vou te indicar um bom livro. Vou te ensinar como que você ensina o seu filho. E este livro aqui é o livro que eu uso nessa série. São os livros que eu uso aqui com os meus filhos. Eu vou indicar eles porque... Eu vou indicar esses livros porque eles são muito simples mesmo, uma leitura muito fácil. Não é perfeito, obviamente, mas é uma boa leitura. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, antes de falar sobre como mesmo ensinar sobre história, vou dar alguns princípios aqui básicos. Por que ensinar história? Primeiro, lembrando daquilo que eu ensino lá no meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos. Eu sempre falo isso lá no meu curso. Se vocês esquecerem de tudo que eu ensinei aqui em relação à educação dos nossos filhos e a nossa própria educação, lembre-se de uma coisa, é o que eu digo lá no meu curso. Mande seu filho ler e resumir. Fazer um bom resumo é a base de tudo aí. Quando a gente, pegando aqui essa perspectiva, escolhendo um livro, é fundamental essa questão da leitura e do resumo. Então, para fazer um bom resumo, primeiro, mande seu filho sublinhar. Segundo, anotar. Sublinhar o quê? Anotar, sublinhar as partes mais importantes que resumem bem a ideia do autor. De preferência, escrever mesmo as citações do autor. Por exemplo, capítulo 1, você nota ali que tem uma frase que o autor dá que resume bem o capítulo, que sintetiza bem a ideia. Escreva, mande seu filho escrever essa frase. Em vários livros, você vai notar isso, o autor, ele dá a dica. Isso aqui que eu estou falando é a coisa mais importante. Olha, isso aqui é um resumo. Muitos chegam a dizer isso. Então, se o próprio autor está dando a definição ali, que ele considera mais importante, sublinhe isso, marque isso. Tem isso como referência. Eu vou dar um exemplo, eu ensino isso no meu, quando eu comentei o livro A Rebelião das Massas. O que seria a rebelião das massas? O autor diz, ó, a rebelião das massas é... E aí ele define com as palavras dele. Então, você tem que pegar aquilo ali, escrever, memorizar aquilo ali. Então, ler é uma arte. Eu ensino isso, é uma aula inteira que eu ensino no meu curso Homeschooling, que por sinal está em promoção de 358 por 165 aí na Black Friday, durante essa semana. Uma aula inteira sobre como ler. Ler é uma arte, não é? Sentou e ficou ali passivamente. Não, você tem que ser ativo. Se você quiser realmente aprender, que seus filhos aprendam, ler não é uma coisa passiva, é totalmente ativa. Então, sublinhe, anote, sublinhe as coisas importantes, porque não adianta apenas falar sublinhe, tem que sublinhar aquilo que é importante. Sublinhe aquilo que resume bem a ideia do autor, sublinhe o que o autor mesmo diz que é importante. E, por fim, resuma com as suas palavras, mas de modo que seja fiel àquilo que o autor diz. Então, isso é fundamental. Vocês que fazem homeschooling ou não, vocês que os seus filhos fazem homeschooling ou não, fazer isso aqui é a base, é o que eu tenho feito na minha vida como pastor, porque a minha vida é estudar, e é o que eu tenho feito. Para que eu desenvolva pensamento, se fala muito isso na história, muito isso na escola. A gente não quer que as pessoas apenas fiquem repetindo coisas, a gente quer que eles sejam pensadores, mas para que você pense, primeiro você precisa ter algo na cabeça. Então é importante ter o conteúdo. Ter o conteúdo para poder então seguir para o próximo passo, que é analisar esse conteúdo que você ouviu. Então se você nem consegue absorver o conteúdo, aquilo que o autor quis dizer, como que você pode até questionar para saber se o autor está certo ou errado? Tá, então esse é o primeiro ponto. Segundo, por que, deixa eu colocar aqui direitinho, espero que não caia, por que estudar história? Isso é fundamental, é fundamental. E não tem nada a ver com aquilo que a gente vê na escola. Decorar números e datas simplesmente para passar no vestibular. Isso aí destrói, sabe, o desejo das pessoas de estudarem de verdade. É mais ou menos assim, quando eu cheguei aqui na minha cidade, onde eu moro aqui em Guaratinguetá, é costume aqui o povo faz canjiquinha. A gente chama canjiquinha, que é costelinha é quirela que fala, sei lá como é que chama, de milho. Aquele negocinho de milho. Esqueci o nome agora, meu Deus do céu. Mas enfim, e aí eu nunca tinha comido aquilo. Me levaram lá no lugar e eu comi. E eu detestei. E não queria mais saber daquilo. E quando me convidaram para comer em outro lugar, eu falei, não quero. Mas como não? Não come esse aqui. Não, eu já comi isso aí, eu não gosto desse prato. E aí, mas insistiram tanto, eu acabei comendo. Não tinha nada a ver com a primeira canjiquinha que eu tinha comido. Ou seja,
aquela primeira estava horrível, foi muito mal feita. Mas aí eu não queria mais saber de nenhuma, nem das boas. É isso que a escola faz. Como ela educa de uma maneira errada, não educa nada, né? Ela destrói o desejo das pessoas de obter conhecimento. Porque se estudar é aquilo, aquela coisa entediante que não se aplica nas nossas vidas, que não tem nenhuma relação com o nosso dia a dia, se isso é estudar, é óbvio que as pessoas não querem nunca mais estudar na vida. Então, é fundamental ter o motivo correto. Por que a gente deve estudar história, que é o nosso tema aqui hoje? Primeiro, para não cometer os erros dos antigos. Isso é piegas, é chover no molhado, mas é importante. Quem não conhece história está fadado a repeti-la. Por exemplo, eu comecei a estudar comunismo e jamais vou votar em um partido de esquerda, e eu comecei a partir de um pressuposto. Que pressuposto? O comunismo é errado. Como? Por que eu fui estudar com essa perspectiva? E eu falava, puxa, eu preciso estudar porque o comunismo domina a nossa nação, os ideais comunistas estão presentes aqui em todo o nosso país, eu preciso então estudar e entender isso. Mas por que eu já tinha essa ideia de investigação de que o comunismo era errado? Por conta da história. Em todo lugar em que o comunismo foi praticado, foi uma falência total. Assim, então quando eu via as ideias comunistas, mesmo sem ter um conhecimento minimamente ali profundo do comunismo, eu sabia que ele era errado. Por quê? Por conta da história. Olha como que é importante a história. Não é por acaso que em vários países da Europa, países que viveram sobre o comunismo, eles ficam chocados. Quando eles ouvem pessoas que viveram sobre o regime comunista, eles ficam chocados quando veem países flertando com essas ideias, porque eles viram na prática o quanto que o comunismo é uma desgraça. O mesmo acontece em nosso país. Jovens que votaram no Lula, garotos que 16 anos, eles não viveram, eles não sabem o que é. Então, quando você não sabe, você não conhece a história, você está fadado a repeti-la. Por quê? Porque você não sabe quão terrível é tudo aquilo que os nossos antepassados viveram. Então, é fundamental, sim, é fundamental que estudemos história para não cometer os erros que os antigos cometeram. Segundo, para saber quem somos. Nossas origens, isso é fundamental. Vamos começar, por exemplo, pelas grandes navegações. Colombo tentou descobrir o caminho marítimo para as Índias e ele chegou à América do Norte, mas ele pensou que ele tinha chegado às Índias. Por isso, inclusive, ele deu o nome de índio para os nativos da América do Norte. Então, olha que coisa interessante. Você deve se lembrar disso, ou então você deve ter aprendido isso na escola, ou talvez não, né? Talvez o pessoal estava lá te doutrinando, né? Mas enfim, é por isso que os índios chamam índios, porque o Cristóvão Colombo errou e acabou acertando. Magalhães foi outro também, um grande navegador. Ao cruzar o estreito que hoje tem o seu nome, o Estreito de Magalhães, aqui embaixo na América do Sul, ele cruzou o estreito e chegou ao que a gente chama hoje de Pacífico. Ele batizou assim, por quê? Porque no estreito as águas eram muito turbulentas, o negócio era feio lá. Então, ao chegar ao Pacífico, ele viu as águas eram calmas em comparação com as águas do estreito e ele deu esse nome, Oceano Pacífico. Tá vendo? A nossa própria identidade está associada àquilo que outros fizeram. Eu lembro, eu já mais velho, estudando esses assuntos aqui, por que chamava Pacífico? Por que o índio é chamado de índio? Eu lembro de ficar emocionado. Uma coisa assim, que a vida inteira você está ali, do seu lado, índio, Pacífico mais ou menos, né? Lá de cá. Mas enfim, uma coisa que você tem um contato constante e você nem sabe por quê. Eu lembro da sensação que eu tive, simplesmente por saber as origens do nome, é como se a gente se conhecesse. Porque a nossa própria identidade, ela está associada àquilo que os outros fizeram. O seu idioma, por exemplo, você não o inventou, você o recebeu. Por que somos assim? Por que a gente faz assim? Os jovens, eles tendem a desprezar o nosso jeito de ser. Ah, isso é uma bobeira. Por que os antigos defendem com unhas e dentes esse estilo de vida? Isso é uma bobeira. É porque eles não sabem história. Eles não sabem a identidade deles, não sabem quem eles são, eles não sabem por que eles são o que são. Então, no meu caso, por exemplo, que sou protestante, um dos lemas da nossa
dos protestantes é o sola escritura. Somente a escritura. A escritura é a nossa única regra de fé. Nós não temos papas, os pastores, concílios, são importantíssimos e sabemos da importância deles, o quanto nos ajudam. Mas eles não estão em pé de igualdade com a escritura. Se quiser que sigamos alguma coisa, tem que provar por meio da Bíblia. Por meio da Bíblia. É óbvio, um garoto, ele ouve isso na igreja, ele acha legal e tal. Mas se você pega o fundo histórico que esse princípio está, tudo ganha uma cor absurda. Uma cor absurda. Na época, uma crença católica é a doutrina da infalibilidade papal. Quando o Papa fala ex cátedra, ele é infalível. Nesse sentido, se ele falou, acabou. Nós não somos donos, nós não estamos presos a Deus unicamente, estamos presos a um homem, aquilo que ele diz, e a gente não pode questionar. Tem todo então aqui um princípio de liberdade até. Nós protestantes cremos que nós não temos dono, o único dono da nossa alma é Deus. Nós somos livres. E isso é visto por meio da Escritura. Se quiser que sigamos alguma coisa, tem que provar na Escritura para nós, porque a Escritura para nós é a palavra de Deus, é o nosso Deus falando conosco. Mas não era assim. Não era assim antes da Reforma Protestante. Aquilo que a Igreja Católica falasse, mesmo que não fizesse sentido algum, deveria ser respeitado, deveria ser obedecido. Ainda é assim o dogma da Igreja Católica. Se você perguntar, mas por que é assim? Não pode. Não pode. Tem um padre que diz isso na internet, ele resume bem a ideia católica. Ele diz assim, se um católico pergunta, mas prova isso na Bíblia, por que é assim? Pronto, já se tornou protestante. Porque na Igreja Católica tem que respeitar cegamente. Ah, Maria foi assunta ao céu. Cadê? Qual a evidência? Qual a prova? Não tem. Não tem, apenas siga. Então, para nós, esse sola escritura está intimamente associado à nossa própria liberdade. E, obviamente, isso faz sentido em um contexto histórico. Então, tá vendo como que é importante você saber a sua história, é saber quem você é. Por que nós fazemos o que fazemos? Fazemos o que fazemos porque tem um porquê. Tem um porquê. E é isso que deve nortear você, pai, para ensinar o seu filho esses elementos históricos que moldam quem a gente é. Terceiro motivo, terceira base para você ensinar história, e esses devem ser os princípios que devem nortear você, te nortear para ensinar o seu filho. Formar heróis. Por que contar sobre as grandes navegações, as grandes guerras? Para saber data, para passar no vestibular? Pelo amor de Deus. Não, para formar heróis. As grandes navegações, elas mostram aquilo... Falando aqui das grandes navegações. As grandes navegações apontam aquilo que... Para o que o ser humano nasceu. O ser humano nasceu para descobrir. Deus fala para Adão. Tá aí, ó, um mundão. Adão, domine, subjugue, conquiste. Eu tenho 4 filhos, tenho bebezinhos aqui toda hora. Você nota o quanto que está na alma humana, o desejo de conhecer, de desbravar. E isso move o nosso desenvolvimento. É porque a minha filha, ela quer conhecer, ela quer entender tudo que ela vê, a tomada, ela quer colocar o dedo, tudo. E é isso que move a minha filha, o meu bebezinho de 1 ano. É por isso, inclusive, que ela se levanta e quer andar. Ela quer aprender a andar porque ela quer conhecer, desbravar. A curiosidade move o nosso crescimento. Então, obviamente esse desejo por curiosidade, essa curiosidade que desperta o nosso desejo de aprender e conhecer as coisas, para que isso aconteça é necessário o heroísmo. Boa parte da tripulação dessas grandes navegações morreu. O Vasco da Gama saiu com um monte de gente, voltou com uma mixaria. Tanto é que Camões, em seu livro Os Lusíadas, que vai retratar essa grande conquista dos portugueses, a descoberta do caminho marítimo pelas Índias, o Camões vai retratar isso, como que o povo estava saindo lá na praia, lá em Portugal, e ele retrata isso de uma maneira poética, por meio do velho do Restelo, que está dizendo assim, isso é loucura, isso é ambição, e o povo chorando, aquele negócio todo. Porque muitos sabiam do perigo que era, eles iam para mares nunca dantes navegados, eles se propuseram a fazer algo que ninguém havia conseguido, que era impossível. E aí até surge a grande pergunta, se fizeram mesmo por fé, por desejo de trazer prosperidade para seu país,
ou apenas ambição tosca, eu sei disso. Mas, de qualquer maneira, o que move o ser humano é isso, esse desejo por descoberta. E isso, para que isso aconteça, é necessário coragem. O que eles fizeram foi absurdo, foi corajoso. A gente pode questionar se a motivação foi boa ou não, mas a coragem deles foi absurda. Navegar, pensa bem, gente, sem nada, nenhum dos recursos que a gente tem hoje sair no marzão aí, pelo amor de Deus, é um negócio assim absurdo que esses caras fizeram. Mas pense, por exemplo, num menino moldado apenas a filmes idiotas. Ele vai ser um idiota. Mas pense num menino moldado a ouvir grandes heróis. Como, por exemplo, os navegadores foram heróis. Ou das grandes guerras. Então, você não conta a história para o seu filho apenas para que ele impressione alguém. Não é esse o objetivo. Não, pelo amor de Deus, não é esse o objetivo. É moldar heróis. Mesmo que a gente olhe os navegadores, por exemplo, e falemos, será que eles fizeram, a motivação foi boa? Eu não sei, eu não tenho certeza. De qualquer maneira, eles foram bravos, foram corajosos. Então, é isso, que se a gente quiser que os nossos filhos sejam heróis, a história é fundamental. Se a gente quiser que os nossos filhos não cometam os mesmos erros, a história é fundamental. E aqui eu acredito que você tem uma boa série para ajudar. Aqui o meu filho tem 14 anos. 14 anos. E ele lê, já faz um bom tempo esses livros aqui. Olha, tá bem alfabetizado, já dá para ler, porque a leitura é muito simples. Tem um erro grave aqui, esse aqui é o volume 1. Não começa a partir da perspectiva da criação. Isso é um erro absurdo, mas o resto do livro não é o que a gente gostaria, o mais perfeito, mas eu acho que é o melhor que tem, viu? É o que a gente tem de melhor aí. Então, enfim, eu tenho gostado bastante. Eu mesmo estudei um pouco, né? Eu estudo outros livros, mas também um pouco junto com meu filho. E é um tipo de livro, assim, qualquer um pode ler, qualquer um mesmo. Então, ele está em promoção na nossa Black Friday, vamos deixar aqui para você o link. Você pode adquirir os 4 volumes, são 4, né? 4 volumes. Ou do volume 1 a gente só tem 12 volumes na minha livraria. Mas a gente vai deixar aqui, acho que está de 500, os 4 volumes de 565 por 396, é um baita de um desconto. Então, se vocês quiserem adquirir, adquiram o livro, você já vai ter muito material para o seu filho, principalmente para vocês que fazem homeschooling. Vai ter muito material mesmo, muito material legal aqui, mas ensine para o seu filho assim sabe aquela pessoa que vai comer e come com aquela boca, é assim que você tem que ensinar a história. É assim que os feitos desses homens foram espetaculares, por isso viraram história. Então, ensine dessa maneira, ainda que seu filho não seja um conquistador do mundo, que ele seja pelo menos o herói na sua rua, para ter coragem de proteger o homem, aquela pessoa mais fraca. E esse é o objetivo, moldar santos heróis. A educação visa isso. Então, esse livro aqui, tenho certeza, vai te ajudar nisso. O link para você adquirir o livro está aqui na descrição. Deus abençoe, até a próxima. E aproveita também a minha promoção, vamos deixar aqui para vocês também dos nossos cursos. Todos estão em promoção, assim, o menor preço do ano. Deus abençoe e até o próximo vídeo.